braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor dentro ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus, Graça e paz, meus queridos irmãos. Tenham todos uma excelente, uma abençoada quarta-feira, final de semana chegando, e que nós possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor para enfrentar todas as adversidades, tudo aquilo que muitas vezes parecem verdadeiros gigantes para nós, mas que no poder, na força, na sabedoria de Deus, nós conseguimos enfrentar e derrotar esses gigantes que chegam na nossa vida e por muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 58. 1 Samuel 17, do 31 ao 58. Que nós vamos ver aquela conhecida história de Davi contra Golias. Golias, um enorme filisteu, soldado filisteu. No capítulo 17, o versículo 4, diz que ele tinha 2,90 metros de altura. Então, vocês acham o pastor meio grande? Ele era mais de 1 metro, quase 1 metro maior do que o pastor. Imagina o tamanho que não era Golias. E por 40 dias eles se enfrentaram numa guerra psicológica, para tentar ganhar o povo de Israel pelo cansaço, pelo medo, pela ansiedade. Versículo 16 do capítulo 17 fala: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. E aí chega Davi, o mais moço, não tinha idade nem para ir para o exército, mas ele chega e ele resolve enfrentar aquele gigante.
Fala, não, ele não pode falar desse jeito com o povo de Deus, ele não pode falar sobre o nome de Deus dessa forma, né? E assim começa a nossa história. No versículo 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não o desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se tinha chegado a Davi, seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se Filisteu a encontrar-se com Davi, e este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se-lhe sobre o filisteu, tomou-se-lhe a espada e desembainhou-a e a matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém, porém as armas deles pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo quanto tu vives, ó rei, não sei.
Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Então, imagina, amados, esse confronto. Hoje em dia nós temos também um confronto muito grande, não contra um gigante de 3 metros de altura, mas contra outros gigantes de natureza material, de natureza espiritual. São esses os gigantes do medo. Hoje a gente está numa pandemia, nós temos medo do vírus, de perder o emprego, nós temos medo de confiar nas pessoas, nós temos medo de se entregar completamente. Nós temos medo de não saber o que vai acontecer, nós temos aquela ansiedade dos imprevistos. Nós também temos gigantes do ressentimento, de coisas que aconteceram, que nos feriram, que causaram traumas. Nós temos o gigante da orfandade, de ter sido rejeitado, de ter confiado em alguém que não era digno de confiança, da solidão. As finanças, as finanças mal geridas, mal organizadas, tem sido um gigante que tem acabado com casamentos, com a vida cristã, com a nossa própria autoestima. Como que vai ser as dívidas, contas para pagar? Veja os sentimentos que roubam, os gigantes que roubam a nossa coragem de lutar. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é não se intimidar pelo tamanho dos gigantes. Conforme eu li lá em 1 Samuel 17, versículo 4. Um gigante chamado Golias era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Amados, não fica olhando para o tamanho do gigante, não. Não seja especialista em Golias, seja especialista em Deus. Diga para o seu grande problema o quanto o seu Deus é grande. Davi, ele confiava no Senhor. Confiava que ele não iria deixar aquele gigante envergonhar o nome do Senhor. Também, não se apavore pelas ameaças desses gigantes. Primeiro, no versículo 10 e 11 do capítulo 17, diz: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quantas vezes nós não ficamos apavorados com aquilo que está por vir, contra os problemas que estão chegando ainda? Não ouça mais as vozes mentirosas que te congelam. Lembre-se que o diabo é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade que liberta. Então, que medo a gente precisa ter desses gigantes, de todas essas coisas materiais e até mesmo espirituais, se nós temos Jesus de Nazaré ao nosso lado. Também não se desanime por causa do tempo em que eles existem. Versículo 16 diz: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã à tarde e tomou posição. Amados, às vezes você pode estar sofrendo com esse medo, com essa ansiedade, com esse gigante que está tomando conta da sua vida, e eu não sei qual é o gigante, mas você sabe, e Deus sabe qual é o gigante. O que importa é que hoje você está se despedindo deles, em nome de Jesus. Destrua os gigantes que impeçam o seu sucesso pessoal, que impeçam a bênção de Deus na sua vida. Como? Faça como Davi. Davi foi lá na beira do rio, orou a Deus, pegou 5 pedras. Você não vai pegar pedras literais, mas seja como se você pegasse 5 pontos que você vai usar para se livrar desses gigantes, daquilo que tem tirado a sua paz
e tem tirado a sua fé de que Deus pode todas as coisas. Então, pega essa pedra, né? Faça como Davi, usa funda, ou um estilingue, como era dito lá no interior, e começa a imaginar as coisas que você tem que fazer para derrotar esse gigante. Primeira coisa, aniquila a escassez. Aniquila o sentimento de escassez na sua vida, de achar que não vai dar certo, de achar que Deus não está com você, de achar que você não consegue. Você pode todas as coisas em Jesus Cristo. Aquilo que for plano de Deus para a sua vida não poderá ser mudado. Olha o versículo 22, diz: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Versículo 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Então Davi, olha que exemplo, ele não ficou com medo, ele não ficou acanhado, ele foi para a linha de frente, ele enfrentou o problema. E muito mais, ele falou assim, ele não ficou preocupado com o problema, ele ficou preocupado naquilo que viria depois do problema já resolvido, porque ele sabia que Deus estava com ele. Segunda pedra que você vai jogar no seu gigante: supere dilemas familiares. Se a tua casa não está em ordem, amado, dificilmente você vai conseguir acabar com esses gigantes que se opõem à bênção de Deus na sua vida. Versículo 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Imagina, você está indo lá para levar alguma coisa para os seus irmãos, para saber como eles estão, preocupados com eles, e você leva aquela patada, aquela punhalada pelas costas do irmão que já vem reclamando e falando: o que você está fazendo aqui? Veio só para atrapalhar. Mas sigamos o exemplo de Davi. Tira a vingança dessa equação. Romanos capítulo 12, do 19 ao 21 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Pensou se Davi fosse preocupar em ficar discutindo com o irmão dele? Ele tinha um gigante para matar. Ele tinha a honra de Deus para restabelecer. E ele perdoou os irmãos dele. Tanto é que os irmãos dele que estavam em guerra viraram seus valentes mais para frente. Então perdoar é optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Veja o ofensor com os olhos do Senhor. Terceira pedra: use as armas espirituais. Para de ficar usando armas materiais, sua própria inteligência, boca para que você tem para falar. Use aquilo que Deus te deu, sabedoria de Deus, a autoridade de Deus. Versículo 50: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Às vezes a gente quer se armar, a gente quer pegar toda a armadura de Saul que não nos serve. Nós só precisamos das armas que Deus nos dá. Efésios 6, do 10 ao 18. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. A armadura serve para resistir no dia mal e permanecer inabaláveis.
sem ser abalado, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade tem que segurar você, tem que amarrar você, ser parte integrante da sua vida. Nada mais vai ser colocado na armadura da sua vida se a verdade não estiver com você. Couraça da justiça, a justiça de Deus, não a nossa. Ele toma conta de nós. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Teus pés têm que te levar sempre a proclamar o Evangelho, não a outras coisas, não ao material, mas sempre buscar o reino de Deus. Além disso, usem o escudo da fé. Se você for afrontado, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, porque a sua fé é inabalável. Ela vai te manter firme. Vai ser escudo, vai te defender. Usa o capacete da salvação. Não deixa nada entrar na sua cabeça que não seja a salvação do nosso Senhor Jesus, o nosso alvo, que é o céu, a eternidade. Deixa pequenas coisinhas te tirar. Às vezes você acha que o gigante é muito grande, perto da eternidade, perto do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus viva o seu coração, você usando ela para repreender o inimigo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem em oração. Ore até ter certeza que Deus te ouviu. A quarta pedra, amados, declare a sua confiança em Deus. Versículos 45 e 46 de 1 Samuel 17 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Se você concentrar-se nos gigantes, você vai tropeçar. Mas se você concentrar-se em Deus, quem vai cair são os seus gigantes. Você jamais saberá que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. E a quinta pedra: reafirma a sua identidade. Reafirma quem você é em Jesus Cristo. Versículo 58 diz: E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Davi era filho caçula de Jessé. O termo hebraico é hagaton e indica mais do que idade, sugere posição. O hagaton era mais do que o irmão caçula, era o irmãozinho, o tampinha, o bebê. Era o menor de todos, o menos honrado. Como Natã falou para Davi, que Deus tinha falado: eu te tirei de trás do curral das malhadas. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas os israelitas tinham 3 apriscos de ovelhas. As ovelhas destinadas ao sacrifício, sem defeito nenhum. As ovelhas, como todo bom judeu, destinadas à venda, então era a ovelha bonita, branquinha, sem defeito também, mas não era primogênita. E tinha o curral das malhadas, as que eram tiradas, que só era vendida a carne depois, que não era vendida na hora para ela, era a ovelha mais barata, com algum defeito, considerada inferior. Era dessas ovelhas que Davi cuidava, as poucas ovelhas que Davi cuidava. Mas Davi, nessa ocasião, ele sabia da sua real identidade. Ele já havia sido ungido por Samuel,
capítulo passado, 1 Samuel 16, 12, para ser o rei de Israel num futuro próximo. Eu escuto Davi dizer para Saul, o rei de Israel naquela ocasião: Saul, você me perguntou sobre qual a minha origem. Eu sou filho de Jessé, eu sou caçula, pastor de ovelhas, mas eu já fui ungido para ser o futuro rei de Israel, provavelmente no seu lugar. Davi sabia quem ele era. Desde então, ele foi tomado por um outro senso de valor pessoal. Por isso ele chegou com tanta coragem para enfrentar o gigante. Em Cristo você descobre a sua verdadeira identidade, aquela que Deus reservou para você. Em Cristo você é amado, você é sal dessa terra, você é luz, você é mais do que vencedor, rei, sacerdote, nova criatura, notável, frutífero, próspero, separado, livre e filho. Quanto mais eu sei da minha identidade espiritual, mais eu vou enfrentar ousadamente os gigantes que se opuserem. As oposições e os gigantes não irão mais impedir que o seu potencial venha à tona e que você cumpra os sonhos dele, os planos de Deus para você. A identidade em Cristo te libera poder necessário para avançar, para deixar esses gigantes para trás, para vencê-los. Então, amados, não desperdice as suas energias tentando não ser alguma coisa. Diga sim para o seu destino, para aquilo que Deus quer te usar. Você acha que Davi, sabendo que Deus tinha ungido ele rei, ia se preocupar com o filisteu? Que ele falou que não era povo de Deus, que não tinha a bênção de Deus sobre ele. Ele tinha. Ele sabia quem ele era. Romanos 8, 35 e 37 diz assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pare de deixar que os gigantes das circunstâncias te afastem do que Deus quer para você. Você pode todas as coisas em Jesus Cristo. Todas as coisas que Deus tem planejado para você. Não deixa que pequenas coisas, que medos, ansiedades, coisas materiais, coisas dessa vida terrena, tirem você daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu queria orar com vocês. Orar para que esse tempo, esse gigante desse tempo seja enfrentado, que o gigante dessa doença caia por terra, que a bênção de Deus venha sobre as nossas casas e nós possamos derrubar quaisquer gigantes que nos afastem de Deus, a fonte de todas as bênçãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê autoridade, nos dê poder, o poder que vem do Senhor, meu Pai, para derrubar os gigantes, meu Pai. Derrubar o gigante do medo, o gigante da ansiedade, o gigante da solidão, os gigantes dessa doença, dessa pandemia, meu Pai. O gigante de uma falta de emprego. Senhor, o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. O Senhor pode tirar a depressão de quem está há anos convivendo com isso. O Senhor pode dar coragem para aquele, meu Pai, que é pequeno perante o mundo, mas que o Senhor já colocou no seu lugar. Pai amado, no nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada irmão dessa igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada casa de quem está ouvindo essa oração, meu Pai.
esteja colocando a tua força, não a nossa, meu Pai, não a nossa. Às vezes nós queremos usar poderes materiais, a nossa própria inteligência, mas tudo vem do Senhor, tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória, meu Pai. E nós queremos, Senhor, que a Sua glória seja enaltecida através de nossas vidas, meu Pai. Senhor, não deixe que o inimigo venha a atacar, meu Pai, e que o Seu nome não seja engrandecido de alguma forma pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, meu Pai. Nos perdoa, mas também nos dá força, nos dá poder, nos dá autoridade, meu Pai, para enfrentar tudo aquilo que se opõe, meu Pai, à Tua santa justiça, Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que não falte pão na casa de nenhum dos Teus servos, Pai. Nós pedimos que o Senhor proteja, meu Pai, todos os Teus servos dessa pandemia, meu Pai. Que o Senhor mantenha seus empregos, que o Senhor mantenha a sua fé, meu Pai. Nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês e coragem, pois vocês estão com o Deus Todo-Poderoso junto de vocês. Fiquem com Deus e um excelente final de semana na presença do Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.